Bom, pessoal, boa noite. Mais um dia aí, sejam todos bem-vindos. Continuidade dos nossos estudos aí referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que esteja sendo uma leitura, um estudo agradável para todos, para que todos nós possamos, mesmo que devagar, dar continuidade aos nossos estudos. Período como esse, em que nós estamos em tese reclusos, não estamos podendo nos socializar uns com os outros, então a gente, cada um de nós está se adaptando, cada um de nós está se virando conforme a gente pode, conforme a gente está conseguindo, Bom, isso é um fato, isso está acontecendo na nossa casa espírita, isso está acontecendo no nosso trabalho, está acontecendo nos nossos relacionamentos, é algo que nós estamos tendo que acabando nos adaptarmos. Mas isso tudo aí faz parte, isso tudo aí faz parte de um processo que eu tenho certeza que esse processo em breve ele será... Ele vai passar. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Está tudo certinho. Ok. Então, gente, a gente vai continuar os nossos estudos, Como a gente disse, aqui a gente... o intuito nosso é sempre estudar, sempre nos aprimorarmos, e o estudo de hoje ele vai ser a continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar hoje do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Tá? Antes disso, um pouquinho, antes da gente falar especificamente dessa temática, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar como de costume a nossa casa, A gente sempre fala da nossa casa. Então o intuito é a gente falar um pouquinho da nossa casa espírita, para que nós não deixemos aí de divulgar a Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar. Oi Daniel, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer ter você aí, viu? Seja muito bem-vindo. O intuito nosso é sempre de divulgar o que? O Espiritismo, esse é o foco, Nós estamos aqui realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o intuito de nos aprofundarmos, com o intuito de não deixarmos de ter a nossa leitura diária, a nossa leitura semanal. E falando um pouquinho aí da nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar, ela fica no bairro da Lapa. Como de costume, quase em toda a casa espírita você vai encontrar algumas coisas básicas, As casas espíritas, principalmente as casas federadas, elas têm um padrão. Você vai ter geralmente numa casa espírita passes, você vai ter evangelho, você vai ter estudos evangélicos que podem ser distribuídos aí das diversas formas. Você pode ter educação mediúnica, você pode ter aprendizes do evangelho, você pode ter uma leitura do livro dos espíritos, você pode ter uma leitura do livro dos médiuns. Então os estudos evangélicos eles são bem abrangentes. Tá? As casas espíritas em geral também, elas vão ter sempre as tarefas sociais. O próprio atendimento da casa espírita em si, ela já é uma tarefa social. Mas quando a gente fala de tarefa social, é alguma coisa a mais daquilo do que a casa espírita faz do atendimento mediúnico. Você vai ter em algumas casas espíritas, igual a nossa, a tarefa de rua, o almoço de rua, A gente faz lá o almoço de rua todo domingo. Fora dessa época de pandemia, nós realizamos também o almoço, o café da manhã da Aldeia dos Índios. Tem casa espírita que faz doações de cestas básicas. Boa noite, Verinha, tudo bem? Fernando, boa noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Então, depende da casa espírita, ela vai ter uma característica. A nossa casa espírita ela tem essa característica de abrir, em períodos fora da pandemia. Nós abrimos de domingo a sábado, ou seja, todos os dias da semana você tem tarefa. Tá? Só uma breve recapitulação, assim, começando pelo primeiro dia da semana, que é domingo. Nós temos a nossa tarefa social, que é levar o almoço de rua.
na Praça da Sé, no albergue. Hoje em dia nós estamos levando no Bom Retiro também, e levar o café da manhã nos índios. Essa é a nossa tarefa social do domingo. Na segunda de manhã nós temos atendimento na casa, passes e evangelho. Na segunda à noite também nós temos atendimento, passe e evangelho. Na terça à tarde também nós temos atendimento de passe e o evangelho. E à noite a gente tem o dia dos estudos, né? Nós temos ali 4 grupos de estudos na terça noite, que vai das 19 às 21 horas. Na quarta noite também nós temos um atendimento específico para dependentes químicos, né? O termo correto, dependentes químicos. Antigamente se referia esse atendimento como atendimento para vícios, né? Mas isso aí já não é mais usual. Então, atendimento para dependente químico. Na quinta-feira nós temos também atendimento à tarde, tanto no período das 14 horas até umas 15, e à noite também nós temos atendimento que é específico para depressão, atendimento para depressivos, né? Claro que quando a gente fala atendimento, todos esses atendimentos são de cunho espiritual, né, gente? É o hospital espiritual, uma casa espírita, ela tem essa característica. De sexta-feira à tarde também nós temos nosso nós temos as nossas aulas a partir das 14 horas, das 14 às 16 horas, tem 2 grupos de estudos na sexta à tarde, e no sábado à tarde também nós temos evangelização de adultos e crianças, né, de jovens e adultos. E assim se dá a nossa semana. Então, a nossa casa espírita, ela abre todos os dias, tá? Aqui a gente tem os contatos, quem quiser entrar em contato, saber, ajudar, colaborar, esse é o intuito. O nosso intuito é divulgar a casa espírita, tá? Para que nosso trabalho ele continue. Edneia, seja muito bem-vinda, boa noite, tudo bem? Tá? Pessoal, e por falar no nosso atendimento espírita, né, no nosso atendimento, no nosso trabalho social de domingo, a gente separou aqui um pequeno vídeo de 1 minuto e meio, na verdade ele dá exatamente isso, 1 minuto e 35, com algumas imagens, tá, da nossa tarefa de domingo, com algumas outras imagens que o pessoal postou no nosso grupo essa semana e a gente colocou. Então a gente pede, assim, quem tiver imagens antigas principalmente, quiser compartilhar, né, aquelas fotos já que são raras de se ter, se vocês quiserem mandar para a gente acaba colocando aqui, tá? Então eu vou passar para vocês, é um vídeo de 1 minuto e meio, é bem bacaninha, só para a gente assistir antes de começar os nossos estudos, tá? Vamos lá. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone, love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have to. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, still there's a hole in my heart. Bom, gente, é uma pequena... Deixa eu voltar a tela aqui. Bom, essa é uma pequena homenagem, só uma pequena divulgação dessa tarefa. Claro que aqui a gente não pôde colocar todos, não dá para colocar todos que colaboram, todos que participam, muita gente já passou por essa tarefa, mesmo desse grupo atual nós não temos todas as imagens, então você
que vê esse vídeo, você que é colaborador da casa, você que frequentou, que frequenta, se quiser mandar para a gente essas imagens, a gente vai colocar aqui no nosso próximo estudo. Tá? Então o intuito é só para divulgar. Depois, se vocês querem ver com calma novamente, vocês voltem o vídeo para vocês poderem assistir com calma. Tá? Aqui de fato a gente vai começar o nosso estudo, sempre lembrando que esse é o Pentateuco Espírita. Tá? O que é o Pentateuco Espírita, gente? O Pentateuco Espírita é justamente os 5 livros de Kardec. Né? Aqui a gente agora alinhado. Eu sempre lembro, eu gosto de lembrar porque é importante a gente saber o que a gente está estudando. Né? Dentro do Pentateuco Espírita você tem essa divisão. Oi Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Beth, seja bem-vinda também. Tá? Todos muito bem-vindos. Lembrando que a nossa transmissão hoje ela vai ser um pouquinho mais curta. Tá? Analisando algumas situações, a gente encurtou ela para no máximo 1 hora, 1 hora e 5 no máximo, para que seja proveitosa e não seja muito cansativa. Tá bom? Então, lembrando aqui, o que é o Pentateuco Espírita? São aqueles 5 livros, as 5 obras de Kardec, que é a base dessa pirâmide da doutrina espírita, tá? Dessa doutrina progressista, dessa doutrina que está sempre se reinventando, se redescobrindo, sem perder a sua base, que é bem sólida. Então, dentro desse tripé da doutrina espírita, a gente vai abordar ali a parte filosofia, ciência e religião. E os livros que foram codificados por Kardec, né, que foram tudo aquilo que a gente já leu, a autoridade da doutrina espírita, o objetivo dessa obra, especificamente o Evangelho, todos eles, porque o controle universal dos espíritos acerca dessas obras, o porquê que eles são importantes. Então você tem ali o Livro dos Espíritos, primeiramente, aborda a parte filosófica, com a primeira versão dele, 500 perguntas, a segunda, 1019, que é atual. Você tem, posteriormente, o Livro dos Médiuns, que é a parte mais já científica, porque é uma metodologia que Kardec aplica na observação do comportamento tanto dos espíritos quanto dos médiuns, trejeitos, linguagens, etc. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo ele vai abordar uma parte mais moral, porque é justamente os ensinamentos de Jesus analisados à luz da doutrina espírita. Então veja, como que a progressão e o encadeamento das ideias ele se dá de uma forma perfeita, claro, na visão do espírito, na visão do estudioso espírita. Você tem o Céu e o Inferno, que também relata a condição dos espíritos após o desencarne. Né? Você tem lá a condição dos espíritos felizes, espíritos... Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Você tem lá o Céu e o Inferno, que é a continuidade, vamos assim dizer, do aprimoramento moral. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá um norte do comportamento que nós temos que ter enquanto encarnados. E o Céu e o Inferno, ele demonstra como que é a situação dos espíritos, dependendo da condição que ele se encontra lá. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, suicidas, espíritos de várias categorias. O Céu e o Inferno ele trata disso. E a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo também. Ele fala da criação, ele explica o que são os milagres, ele dá uma visão também mais ampla e também uma abordagem, se por assim dizer, científica. Então, a gente fala científica, moral, filosófica, ela não é metódica dessa forma, mas é que o foco de cada publicação ela tem um determinado objetivo, tá? Então o que a gente vai estudar hoje aqui é o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. A gente mudou um pouquinho o modelo, como o capítulo ele é muito, muito extenso, a gente não vai ler, colocar na tela a leitura, a gente vai fazer a leitura, por isso que na parte da manhã que a gente mandou no grupo, quem está no grupo aí, quem não está pode acompanhar a sequência em qualquer evangelho, a gente colocou que a gente vai falar, vou falar especificamente do capítulo 3 até o item 7. Né? Então a gente vai falar desses aqui. Ó. São 3 tópicos que a gente vai abordar. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados e destinação da Terra, causa das misérias humanas. Então a gente vai começar lendo esse primeiro item aqui, por quê? Primeiramente a gente vai entender o seguinte, há muitas moradas na casa de meu pai. O que significa isso? Qual que é o significado dessa lição de Jesus? O que ele quis dizer para a gente quando ele falou que há muitas moradas na casa de meu pai? A única
única trecho que nós relatamos aqui na íntegra foi o item 1. Até para o seu item de abertura eu acho importante nós lermos para já fazermos essa análise. Todos os outros nós vamos ler o Evangelho, eu vou ler, quem não tiver acompanha, é um trecho curto e a gente faz o comentário. Tá? Então nesse item 1 aqui, gente, Jurema, boa noite, seja muito bem-vinda, Jurema, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. No item 1, ele já aborda a seguinte questão, ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Aqui, primeiramente, quando a gente analisa aqui essa primeira lição aqui que Jesus nos fala, primeiramente a gente tem que entender assim, Jesus, quando ele fala que ele está indo para algum lugar, ele tem a certeza que ele sai daqui para ir para algum lugar e que ele vai voltar para se certificar de que onde ele está, nós estejamos também futuramente. Então, dado toda a base que nós já tivemos nos outros estudos, até o fato de Jesus não poder ter falado tudo em sua época, a gente tem que lembrar daquele termo que fala assim, né? A letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que entender a forma ampla daquilo que as coisas elas estão acontecendo, como que as coisas estão se dando, como que as coisas se davam, qual que era o contexto da época. O que Jesus ele queria dizer? Ele não tinha como falar tudo naquela época, nós já falamos sobre isso. Então muitos dos seus ensinamentos ficaram subentendidos, ficaram para frente, ficaram para que o Espírito de verdade, o Espírito da verdade que nós espíritas acreditamos ser a doutrina espírita, ela viesse nos esclarecer. Então é muito importante a gente já entender logo de cara essa primeira abordagem que Jesus faz quando aqui novamente ele nos sugere, né? Que não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso aqui está em São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, lembrando, né, gente, que aqui está fiel ao Evangelho, porque na verdade o São aqui, João, nós consideramos apenas o nosso irmão João, o mesmo João do Apocalipse, né, o último dos apóstolos a desencarnar. Então aqui a gente pode fazer a leitura só apenas do nosso irmão João. E qual que é o primeiro item que a gente vai ler? A partir daqui a gente não vai mais fazer a leitura na tela, eu vou fazer a leitura, tá? E dentro dessa leitura que eu fizer, a gente acompanha, vai ser uma leitura bem didática, bem tranquila, bem rápida, porque o intuito é esse, é fazer a análise do Evangelho sem pressa, mas entendendo, compreendendo, nos auxiliando, tá? Esse primeiro item aqui, que ele é o item do número 1, ele fala justamente isso, ó, diferentes estados da alma, a erraticidade. Tá? Aqui eu vou fazer a leitura, esse trecho ele é pequeno, então a gente vai ler e depois eu comento, tá? Quem tiver com o Evangelho na mão pode acompanhar, lembrando, né, gente, que a diferença às vezes da tradução, dependendo do Evangelho que você tem aí, Salvador Gentili, Herculano Pires, dependendo qual que é o tradutor do seu Evangelho, quem fez a tradução, algumas palavras elas podem estar diferentes, mas isso não altera o entendimento geral, não altera a essência daquilo que a gente tem que saber. Tá? Então vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha, aqui já cabe uma explicação para que a gente faça um comentário, tá? Quando ele fala aqui, por exemplo,
que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Primeiramente, nós não podemos, né, acho que a gente já passou dessa fase, inclusive. Olá, Felícia, boa noite, muita paz para você também, para todos nós. Nós que somos estudiosos espíritas, que estamos espíritas hoje, nós já não podemos aceitar o fato de que não existe vida em outros planetas. Alguém pode falar assim, Paulo, mas ainda não nos provou. Claro, o espiritismo ele anda associado com a ciência. O fato de ainda não terem comprovado não quer dizer que não existe. Até porque a constituição corpórea que a gente sabe que tem aí são as mais variadas possíveis. Então, quando ele fala aqui para nós, né, voltando aqui, só para reforçar, que a casa do Pai é o universo, ou seja, todo o universo é a casa de Deus. E essas diferentes moradas, elas são os mundos que circulam no espaço infinito. Nós sabemos o tamanho da Terra perante o universo. É um tamanho ínfimo. A Terra ela tem um tamanho, se comparado mesmo à nossa própria galáxia, se comparado a determinados planetas, a outros planetas conhecidos, a outras estrelas, nós temos um tamanho bem insignificante, não menos importante. Ele só fala aqui que esse espaço infinito oferece aos espíritos casas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. Ou seja, aqueles espíritos que eles já estão moralmente mais adiantados, eles, logicamente, eles têm uma morada diferente daqueles que estão menos adiantados. Isso não significa que um é melhor e outro é pior. Estamos apenas em estágios diferentes. Tá? Ele continua falando assim. Tá? Aqui, gente, para quem não pegou, para quem está chegando agora, a gente está no item 2, tá, do capítulo 3. Nós estamos agora no segundo parágrafo, que ele vai falar assim, ó. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, os aspectos das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Aqui cabe, mais uma vez, interessante, porque o tema dessa lição, diferentes estados da alma na erraticidade, como que a doutrina espírita ela entende? Ela entende que nós somos criados simples e ignorantes, com tendências nem para o bem e nem para o mal, mas tendo sempre, mesmo que latente, a fagulha divina em nós, e por meio das nossas escolhas nós vamos crescendo de uma forma ou de outra. Tá? Outro pilar da doutrina é importante a gente lembrar que ninguém regride em termos de evolução, o espírito ele não regride, quando muito ele estaciona. Ou seja, o que é estacionar? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Ele erra novamente naquilo que ele já não podia errar. Ele estacionou, ele sucumbiu. Disse de um espírito que sucumbe quando ele erra novamente naquilo que ele já não podia errar. Então, dado esse entendimento de que nós somos criados simples e ignorantes, dado também o entendimento que Deus ele cria incessantemente, ele nunca para de criar, nós podemos supor que muito antes de nós estarmos aqui, Deus já estava criando. Então, os espíritos que estão à nossa frente são inúmeros, como aqueles que estão atrás de nós, em termos de
arcabouço moral, intelectual, também são imensos. É uma imensidão. Então, quando ele fala aqui, dessa forma assim, ó, independente da diversidade dos mundos, Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, quando o espírito está na erraticidade, ele pode estar tanto numa situação melhor quanto numa situação mais precária, conforme ele se ache menos ou mais depurado. O que é depurado? Livre dos laços materiais, livre daquilo que é um entrave para a evolução dele. Tá? Então vai variar do infinito ao meio que ele se encontre, os aspectos das coisas, as sensações que ele experimente, as percepções que ele tenha. É claro que nós sempre lembramos para falar. Nós estamos aqui na Terra, gente, num simples estágio. O que a Terra está oferecendo para a gente hoje é uma oportunidade, de acordo com a nossa condição. Neuza, seja muito bem-vinda. Neuza, tudo bem? Mais uma irmã nossa que vem nos prestigiar, todos sejam muito bem-vindos. Então, dada a condição que a gente tem, nós estamos fazendo esse pequeno estágio aqui na Terra, com uma oportunidade por meio das escolhas de evoluir. Então, o espírita, o estudioso espírita, ele tem que olhar ao seu redor, ele tem que entender tudo com muita naturalidade. Veja, resignação é diferente de conformismos. Naturalidade é que as coisas elas não podem estar erradas, não existe nada errado. O que existe são desigualdades, o que existe são diferenças que cabe sim dentro de uma sociedade justa tentar diminuir. Qual que é a finalidade do espírita? A finalidade do espírita é o equilíbrio, é a compreensão, é o estudo, é a amplitude da sua visão acerca daquilo que é a imortalidade da alma ou do espírito. Então tudo aquilo que nós nos ligamos em demasia, materialmente, ele vai dar uma consequência natural ao nosso desencarne. Isso é uma coisa já entendida por nós. Porque quando você fala de riqueza, quando você fala de bens materiais, quando você fala de usufruto, das possibilidades materiais que o dinheiro pode proporcionar, que a riqueza pode proporcionar, que o conforto pode proporcionar, eles são algo que são lícito de nós fazermos uso, só que com uma forma equilibrada. As paixões efêmeras, né? Tudo isso que existe na Terra é justamente porque a Terra ainda suporta. Nós ainda estamos aqui nesse grau que nós amealhamos tudo isso para nós. Então não tem nada de errado. Às vezes a gente olha, às vezes a gente erra, às vezes a gente se culpa, mas o que acontece é que nós temos que nos esforçar, cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro do seu limite, porque nós vamos naturalmente colher os frutos daquilo que nós mesmos plantamos. Como hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. É uma lógica. Então é muito interessante, eu gosto muito desse capítulo, que há muitas moradas na casa de meu pai, porque é mais ou menos assim. Hoje nós não estamos nos entendendo na Terra ainda. O que é nos entendendo? Gente, a raça humana, quando eu digo raça humana, porque é a única raça que você pode diferenciar. Não existe raça negra, raça amarela, raça branca, mandarim, não existe sub-raças dentro da raça humana. Então, a raça humana, ela ainda, entre nós ainda não convivemos totalmente em harmonia. Nós não temos a bandeira da paz. Nós ainda brigamos por ideias, nós ainda brigamos por pedaço de chão, nós ainda brigamos para ver quem levanta a bandeira no lugar mais alto do mastro, nós brigamos por ter vantagem em cima do outro, né? Termos vantagem em detrimento ao outro. Então, todos esses comportamentos que eles não são justos dentro da visão espírita, não dentro da visão particular de cada um, eles vêm de encontro àquilo que é uma evolução natural. Ou seja, aquilo que um dia a Terra vai ser. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os mundos, né? Diferentes categorias de mundos é o próximo item, mas a gente entender que o estado da alma na erraticidade ele vai ser correspondente àquilo que nós somos aqui. Aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos direcionando nosso pensamento, aquilo que nós estamos construindo e constituindo intelectual e moralmente. A parte material ela nada mais é do que uma ferramenta que o plano espiritual utiliza para que nós possamos galgar os degraus necessários para o nosso crescimento. Então a gente pensando dessa forma, é uma forma que fica leve, mas também nos incumbe da responsabilidade correspondente ao que nós já temos.
né? Então, continuando aqui, ó, esses são os diferentes estados de erraticidade. Tá? Claro que aqui ninguém tem a pretensão de encerrar o assunto, de falar, olha, é isso e pronto, tá, gente? Não, ao contrário, acho que aqui cabe bastante, uma discussão bem ampla, porque ninguém pode colocar a verdade debaixo do braço e falar é assim. Não, até entre os próprios espíritas, quando tem alguma divergência de ideias, alguma divergência de ponto de vista, todos nós temos o quê? Nós temos ali a doutrina espírita, nós temos os livros da codificação, tudo aquilo que vai servir para amparar essa dúvida, para amparar essa situação que momentaneamente nós temos de dúvida em relação a qualquer divergência que puder haver entre nós. Tá? Então aqui ainda nós, dando continuidade aqui, a gente fica à vontade, tá? Comentários, se quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar, para a gente é sempre um prazer. Bom, depois desse capítulo aqui, diferentes estados da alma na erraticidade, a gente vai entrar nesse outro aqui, olha que interessante, diferentes categorias de mundos habitados, que ele está justamente nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente separou esse trecho aqui, que ele fala assim, a gente vai ler, claro, né, o trecho na íntegra, mas ele fala assim, muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E a gente vai fazer agora a leitura, tá? Quem tiver o Evangelho aí pode acompanhar. Quem não tiver, a gente vai ler com calma, tá? São 3 itens que tem nesse subtítulo aqui, diferentes categorias do mundo. Tá? Então eu vou primeiro ler o item 3, a gente faz o comentário, e depois eu leio o item 4 e o item 5. Tá? O item 3 ele fala assim, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que em estes últimos são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores, a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas paixões e sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida pode, por assim dizer, toda espiritual. Olha, aqui ele fala simplesmente, o que ele está falando aqui para a gente, para a gente entender. Bom, ele está falando simplesmente, gente, que assim, desse ensinamento dado pelos espíritos, desse que Kardec codificou, né, passando pela autoridade universal, pelo controle universal dos espíritos, o que os espíritos ensinam para Kardec codifica ali? Que desse ensinamento, a variedade de mundos é muito grande, tem mundos de tudo quanto é tipo, constituições físicas, morais, biológicas, das mais variadas possíveis. Aqui na Terra nós temos apenas um modelo desse tipo de variedade, apenas um modelo. Não quer dizer que é absoluto, não, de forma alguma. Aqui você vai ter variedade que são planetas inferiores à Terra, com certeza. Existem planetas que não têm essa ordem moral já pré-estabelecida na Terra. Alguém pode falar, não, peraí, Paulo, você está falando que aqui tem ordem moral? Não tem ordem moral nenhuma, aqui é uma bagunça. Não, mas se você for ver as artes, se você ver as boas ações que são feitas, se você vê algumas ideias, por exemplo, a que nós estudamos no começo do capítulo, há de mais de 2000 anos, né, você pega lá os filósofos da era socrática, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses, antes mesmo da vinda de Jesus, já pressentindo a chegada do nosso irmão maior, já despontando com ideias muito à frente de seu tempo, ou seja, ideias que hoje ainda embasam e fundamentam o comportamento de grande parte do mundo ocidental. Você vê pela
pela capacidade de criação do homem, artística, intelectual. Então a Terra, ela tem sim já um grau moral e um grau intelectual razoável. É claro que, como a gente já leu, a gente lembra, por mais que sejais uma sumidade do globo, seu saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Aqui, mesmo que você saiba muita coisa, é só dentro do que a Terra oferece. Então existem planetas ainda que não têm essa ordem moral e física que a Terra tem. Tem outros que são mais ou menos parecidos e tem outros que estão muito, mas muito superiores. Tá? Quem quiser saber um pouquinho a respeito de mundos com um grau muito mais elevado do que o nosso, tem várias leituras. Kardec mesmo, nas revistas espíritas, ele relata muitas situações de planetas com um grau moral, intelectual bem maior que o nosso. Herculano Pires tem alguma coisa. Camille Flammarion, ele nos seus livros Urânia, no seu livro Estela, no seu livro Fim do Mundo, ele relata quase que didaticamente como que a vida em alguns planetas, como que você encarna. Tem planeta que o espírito ele encarna quase que numa árvore, ele tem lá uma noção que ele é vivo, só que ele não consegue se mexer. Tem outros planetas que você encarna num corpo como se fosse de fogo. Tem outros planetas muito inferiores que você encarna como se fosse um ovoide. Você não tem esses 5 sentidos que nós temos: audição, visão, tato, olfato, paladar. Não, então são pequenas coisas que por nós termos, às vezes a gente não valoriza, mas são coisas importantes, né? Então, nos mundos inferiores, por exemplo, a existência é toda material. Lá você tem paixões mundanas, efêmeras, você não tem uma vida moral adequada. Tá? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, naturalmente, o que acontece? A gente vai progredindo e nós vamos encarnando em planetas melhores. Tá? Então é bem interessante a gente pensar assim, porque dessa forma nós compreendemos um pouquinho melhor essa variedade que tem nos diversos mundos. Tá? Então, gente, a gente vai ler o item 4 aqui. Ele fala assim: ó, nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como o seguinte: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças repousando para as fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, o que é interessante a gente falar aqui? Muita gente fica na dúvida, né? Por que a Terra ela ainda sofre tudo isso? Por que tem tanta guerra? Por que tem miséria na Terra? Por que tem fome? Por que tem gente que ainda pratica o mal? Por que muitas vezes a gente vê coisas que nós já acreditamos que não deveríamos ver mais? Simplesmente porque os espíritos, quando ele dá essa explicação para Kardec, ele fala, a grosso modo, você pode separar os mundos em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, aqueles mundos. A Terra já foi um mundo primitivo, onde você não tem um conforto, onde você não tem um aprimoramento moral, intelectual, você vive uma coisa bem rústica, mas está ali, para aquele espírito que está ali está ótimo. Você tem o mundo de expiação e prova, que é o que predomina realmente na Terra, ou seja, você tem a condição de pedir uma prova para ampliar lá o seu cabedal de paciência, ou para você ampliar algum conhecimento, ou para você aceitar algum outro espírito que te fez mal em outra encarnação. É uma prova. Você tem quase na mesma condição a expiação, onde você muitas vezes vem passar por aquilo que você fez outrem passar, ou seja, você está expiando aquilo que você fez por onde, você não é vítima de nada, ninguém é vítima de nada. Você tem o mundo de regeneração, que é aquele mundo onde o espírito ainda tem alguns débitos, porém aquela época, aquela parte de regeneração, ele está como que se tomando fôlego assim,
para algumas lutas que ele ainda tem que cumprir. Tá? E você tem os mundos felizes, por assim dizer, são aqueles mundos onde o bem ele já se sobrepuja ao mal, e você tem os mundos celestes ou divinos, que é a morada de fato de espíritos totalmente depurados. Então, a grosso modo, vamos assim dizer, essa seria uma divisão para nós entendermos. Então, que condição que a Terra está hoje? A Terra está, olha que incrível, a Terra ela abarca 4 condições na Terra. Você tem aqui ainda espíritos que vivem quase numa situação primitiva, você tem espíritos aqui que, a grande maioria que estão em expiação e prova, e você tem espíritos em regeneração, sim. Você tem espíritos que já estão ali, não sofrem tanto, não tem tanto que expiar, não tem tanto que provar, então eles estão descansando. São espíritos que geralmente vêm muito voltados para os estudos, voltados para a prática intelectual, o aprimoramento moral. Então, por isso que a Terra ela ainda tem as situações que a gente vê, porque se você for ver assim, a grosso modo, não poderia mais ter ninguém passando fome na Terra, não poderia ter essas injustiças, esses maus tratos com um irmão que é por igual, que é diferenciado pela cor da pele, pela região geográfica que ele mora, pela religião que ele exterioriza, pela fé, pela crença. São motivos banais, são motivos torpes, são motivos que já não podem ser levados em consideração. E a gente observa que o mundo está caminhando para isso. Se você for ver a tentativa que o mundo ao longo dos anos ele fez para dar uma normativa do melhor trato da condição do ser humano, você pega ali desde o Código de Hammurabi, a Carta Magna do Rei João no século XIII, você tem o Cilindro de Ciro na Antiga Pérsia, você tem mais recentemente aí a própria Revolução Francesa, você tem a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, a nossa própria Constituição de 1988 ela é fundamentada na Constituição Cidadã, porque ela preserva, ela preserva em primeiro lugar o cidadão. Ou seja, isso tudo não era para estar acontecendo, mas o espírito ele tem que ter essa visão crítica, ele tem que ter essa visão imparcial, porque ele não pode se abalar, ele não pode ficar indiferente. O que ele puder trabalhar para minimizar as situações nós devemos fazer, mas assim, achar que tem alguma coisa fora do lugar, fora do eixo, não. Tá? Então, é isso, gente. Vamos lá dar continuidade. Hoje, como eu disse, o nosso estudo ele vai ser um estudo mais curto. Tá? A gente está lendo aqui ainda diferentes categorias de mundos. Tá? A gente vai estar aqui agora no item 5, ou seja, é o terceiro parágrafo do item... desculpa, é o segundo parágrafo do item 5, item 4, ele é o número 4. Ele fala assim, olha que interessante o que ele vai nos trazer aqui nessa abordagem. Ele fala o seguinte, nos mundos intermediários misturam-se... isso nós já lemos, desculpa, é o item 5 mesmo. Item 5 do... diferentes categorias do mundo, tá? Quem está acompanhando o Evangelho aí, diferentes categorias do mundo, terceiro parágrafo, item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele, a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Olha, como nós estamos vendo aqui diferentes categorias de mundo, o que esse último parágrafo aqui ele vem nos falar? Assim, a melhora do mundo é uma coisa certa. O mundo ele tem que evoluir, porque Deus ele não faz nada para ficar estático. Não tem nada que Deus crie que ele não tenha que progredir. Se for uma árvore frutífera, ela tem que dar frutos. Se for um espírito, ele tem que evoluir e, por
esforço próprio, angariar e amealhar os seus atributos para ele se alocar em determinado mundo, em determinada categoria de mundo. Então, o mundo em si ele vai progredir. O que acontece é que a escolha de cada um de nós ela vai determinar aonde que nós vamos estar nessa vereda que é praticamente infinita, tanto para trás quanto para frente. Ou seja, pelas nossas escolhas. Então, aquele espírito que ele começa a destoar da evolução daquele mundo, ele começa a correr o risco, em determinado tempo, ele ou ser castigado naquele próprio mundo, ou quando o mundo ele realmente ele tem a necessidade, ele não consegue mais comportar o comportamento daquele espírito, o que ele faz? Aquele espírito ele é relegado ao mundo inferior. Assim acontece com todos os mundos. E esse mundo que ele é relegado, ele é um mundo de ordem moral inferior ao que ele está. Só que lá ele vai chegar como um espírito adiantado. Um exemplo disso são os capelinos que vieram para cá há cerca de 10, 12 mil anos. Ou seja, os capelinos, eles, quando adentraram aqui na Terra, o que aconteceu? Eles foram exilados lá do planeta deles. Eles vieram para cá como espíritos exilados de lá. Eles não acompanharam a ordem moral equivalente que o planeta oferecia. Só que aqui na Terra eles chegaram como moralmente muito elevados, intelectualmente muito mais aprimorados, e com essa miscigenação dos espíritos mais atrasados aqui, que é o resultado, é o nosso resultado, é o que nós somos hoje. Ou seja, eles vieram certamente dar um salto moral e intelectual que o planeta precisava. Por quê? Porque Deus não condena ninguém, né, gente? Deus não tem esse negócio de condenar, você vai ser condenado, você vai pagar, você vai castigar. Não, simplesmente existe... Tudo que Deus faz é com utilidade. A partir do momento que ele relega um espírito que não está adequado para aquele planeta, esse espírito ele tem uma outra utilidade naquele planeta mais inferior. E, por sua vez, aquele planeta inferior que recebe esse espírito, ele está sendo beneficiado com uma ordem moral e intelectual mais elevada do que a dos habitantes daquele planeta. Então, Deus ele não faz nada de inútil. Então, quando a gente lê aqui, que nem nós acabamos de ler, que é-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, né, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados. Da mesma forma, quando a ordem moral do mundo já não tem nada de novidade para determinado espírito, sim, ele pode ascender para planetas melhores, para planetas onde o mal ele já não existe mais. Isso aí é uma lógica, isso aí é um encadeamento de ideia que é perfeito se você for analisar dentro da ótica espírita. Então, esse terceiro item que a gente leu aqui, dos que nós fizemos a proposta hoje, diferentes categorias dos mundos habitados. Tá? E por fim, aqui com 3 parágrafos apenas, a gente vai ler esse último, que é esse aqui, ó. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Ele vai falar um pouquinho qual que é o destino da Terra e por que das misérias humanas, né? O que acontece ainda que na Terra ainda existe tanta situação que nós já não gostaríamos que acontecesse. Né? Isso está aqui, tá, gente? Ainda no item 6, tá? Agora é o item 6 do capítulo 3. Item 6 do capítulo 3, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Como que ele coloca para a gente assim, ó, no seu parágrafo, inclusive relacionado ao que nós já comentamos. Ó. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que a Terra não está, que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora,
Que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com algum grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Eu costumo falar o seguinte: nós não somos habitantes da Terra. Aliás, nós somos habitantes da Terra, mas nós temos que nos considerar habitantes do universo. Hoje nós estamos na Terra. Então, se a gente for tomar toda a criação pelo que a gente tem aqui na Terra, é uma coisa, realmente, nós iríamos apequenar muito a criação divina. Nós talvez nos compararíamos a mesmo quando a igreja propunha que a Terra era o centro do universo, com todas as suas imperfeições. Não. A Terra é mais um planeta. A Terra é mais um planeta dentre tantos planetas que existem e dentre tantas possibilidades que existem no universo afora. Quando ele fala assim, porque muita gente se admira de fato que na Terra existe muita maldade, muita grosseiras paixões, muita miséria, muita enfermidade. Então você, olhando assim, você fala, não, realmente, aqui você sofre. Só que esse juízo ele não pode ser dado numa visão ampla do que é a criação de Deus, do conjunto. A gente deve considerar a Terra como se você fosse avaliar uma grande cidade, uma cidade faustosa, uma cidade próspera, você tem que avaliar a Terra como um bairro bem afastado, bem pequeno, que ele não corresponde à amplitude de tudo aquilo que você está vendo. Por exemplo, a Terra, como diz aqui, ela é bem menos do que você comparar uma pequena aldeia num grande império, porque a Terra ela tem dimensões grandes para a gente. Mas se você for comparar o universo, ela é ínfima. Alguém pode falar assim, Paulo, mas ainda não tem prova que existe vida em outro planeta. Olha, o homem, ele é dado o saber e o conhecimento dele de acordo com o merecimento. Se você for pegar poucos séculos atrás, não se conhecia grande parte dos planetas que se conhece hoje. Se você for pegar alguns séculos atrás, não se conhecia as estrelas que se conhece hoje. Se você for pegar alguns poucos anos, não precisamos ir muito longe, não tínhamos nem perto da tecnologia que nós temos hoje, das facilidades de comunicação, esse meio que a gente pode se comunicar. Vou fazer uma analogia aqui, só para a gente entender. No começo do cristianismo, usava-se cavernas e catacumbas para poder ler o evangelho, para poder orar, para poder mostrar sua fé. Naquele tempo, você, para provar que era cristão, você muitas vezes você era jogado aos circos, aos leões, você era crucificado, você era maltratado, você era perseguido. Hoje não. Hoje nós estamos aí podendo disponibilizar da tecnologia, nós podemos disponibilizar dessa liberdade que nos é facultada para estudarmos, mesmo que à distância, um mesmo foco. Cada um de nós tem aí dentro da nossa residência, quem tem acesso à internet, o mundo inteiro à sua disposição. Então isso é o resultado do merecimento do ser humano acerca do seu próprio esforço. Nós não podemos endemonizar a tecnologia como se ela fosse a perdição de tudo. Ao contrário, ela veio para facilitar. Tecnologia por si só não faz nada. Ela é apenas uma ferramenta que nós, seres humanos, temos que fazer um bom uso para fazer jus a tê-la. É assim, com todos os atributos que Deus possibilita. Então, quando o homem ele tiver o mérito de se afastar da Terra por meio, seja lá de expedições espaciais, exploração de outros planetas, de outros orbes, é óbvio que vai acontecer. Mas eu volto para falar aquilo que a gente estava falando no começo. A gente ainda não consegue nem resolver as nossas diferenças internamente, ou seja, aqui internamente a gente ainda se mata, vamos dizer assim, a gente ainda briga por coisas fúteis, como que a gente está pensando, e isso aí, claro, teve uma época que sair do orbe terrestre, na corrida armamentista, principalmente, na época da Guerra Fria, você tinha lá entre Estados Unidos e Rússia, e União Soviética, você sair do nosso orbe terrestre era um objetivo maior, que se comparou só
mesmo a descoberta, entre aspas, né, das Américas aqui no ano de 1500. Então, quando for o momento, gradativamente, com esforço, com merecimento, é claro que nós vamos descobrir, talvez não a vida como a gente pensa que vai achar, né, porque o homem ainda ele constitui como vida aquilo que ele entende, né, é uma analogia aquilo que ele é. Como a gente acabou de ver, Deus ele cria incessantemente das mais diversas formas. Então, essa situação moral e material da humanidade, ele não tem nada que nos espante, desde que a gente leve em conta a destinação da Terra e a natureza daqueles que aqui habitam. Tá bom? Pessoal, a gente está indo para o nosso penúltimo parágrafo agora, tá? Tá bem interessante, porque eu acho muito bom a gente ampliar essa visão, né, dessas moradas da casa de meu pai, por que as coisas elas se dão dessa forma. E dentro desse capítulo aqui, que é esse aqui que a gente está lendo, né, que destinação da terra, causa das misérias humanas, é natural a gente entender esse processo de sofrimento, né. Por exemplo, nesse slide que eu coloquei aqui, você tem pobreza, você tem fome, você tem corrupção, você tem guerra, você tem miséria, né? Você tem casas aí construídas de uma forma que com certeza não tem aquele conforto, não tem aquela higiene. Então tudo isso é um reflexo daquilo que existe na Terra. Por isso que a gente escolheu essa imagem aqui, que é uma imagem que ela condiz bem com aquilo que existe na Terra ainda hoje, com aquilo que certamente ele reflete grande parte da situação dos habitantes aqui da Terra. Você tem ali uma variedade grande de situações, mas que nada mais são do que o reflexo daquilo que tem na Terra, né? Desde miséria, guerras, corrupção, fome, porque tudo isso são formas de você causar a miséria humana, né? Então aqui, gente, continuando o nosso penúltimo parágrafo, ele fala assim, ó: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios, nas regiões insalubres. Os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Bom, o que ele fala aqui é simplesmente o que nós acabamos de... Ele confirma aquilo que nós falamos, né? Se você for analisar o contexto de evolução da Terra, nesse período que nós citamos dos capelinos, de 10 a 12 mil anos que eles encarnaram aqui na Terra, se você for ver na nossa história acadêmica, né, desde a nossa pré-história, né, antes da escrita mesmo, se você for observar, desse período para cá de 10, 12 mil anos, foi justamente quando a humanidade ela deu um salto significativo no que diz respeito a evoluir. Porque nós já contamos a história, né? Nós falamos nessa época também, nós passamos a ser mais civilizados, deixamos de ser nômades, e várias descobertas que fizeram um diferencial, desde a descoberta do fogo, da escrita, da roda, o convívio em sociedade, o respeito, o primeiro estabelecimento das primeiras teocracias, diocracias, das leis em geral para nortear o comportamento do ser humano, as primeiras manifestações religiosas por meio dos politeístas, as primeiras manifestações monoteístas que vieram lá com Moisés, vieram com o zoroastrismo, mais tarde com o cristianismo, esse por sua vez foi monopolizado, esse por sua vez foi deturpado, esse por sua vez no século XVI teve uma divisão com Martinho Lutero. Tivemos lá o período dos iluministas, que é o período da razão, em detrimento ao período das trevas, o período obscuro que nós vivemos, da escolástica. E tivemos revoluções de tudo quanto é ordem, desde industrial, mais recentemente tecnológica, para que nós
desfrutemos hoje de todo esse benefício. Então, o ser que falar que o mundo ele não evoluiu, ele tem que fazer uma análise. Agora, essa evolução, ela se mescla, logicamente, com comportamentos ainda que são resquícios da barbárie. Que comportamentos são esses? Tudo aquilo que depõe contra o que o Evangelho nos ensina, né? Jesus, ele sabiamente ele falou o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque o homem amando o próximo, ele vai pegar todos esses benefícios que nós temos hoje, todas essas facilidades, e vai transformar e ampliar de uma forma homogênea para todos, não só para ele. Vai centralizar algumas formas de... alguns sistemas econômicos, eles de fato eles prejudicam, mas nós temos que entender que não tem nada de errado, está tudo certo, está tudo certo. No momento exato, as coisas elas vão acontecer de forma justa. Deus que nada faz à toa, Deus que nada faz sem um objetivo, ele certamente, as suas leis estão vigorando hoje, ontem e sempre, né? Então ele termina aqui essa leitura com a seguinte frase, gente. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que o hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Olha, ele acabou aqui falando, né, esse último aqui fazendo essa analogia. Enquanto nós não superarmos tudo aquilo que a terra ela tem para nos oferecer do ponto de vista moral e intelectual, nós vamos estar aqui. Nós estamos exatamente onde nós temos que estar, todos nós. Como a gente disse em outras situações, as diferenças que existem aqui na Terra elas são muito pequenas quando você fala de uma pessoa para outra, porque nós estamos numa grande sala de aula. Por mais que um tenha anos de estudo, por mais que um tenha esteja algumas encarnações a mais aqui, ele está na Terra, Então, aquilo que ele tem para se burilar, aquilo que ele tem para se melhorar, está aqui na Terra mesmo, não está em nenhum lugar diferente. Então, quando o aluno ele não cumpre lá o seu dever, vamos fazer uma analogia com uma escola, quando ele falta muito, quando ele não entrega o dever de casa, quando ele não cumpre com a obrigação acadêmica, quando ele não presta atenção na aula, o que acontece no final do ano? Geralmente ele ou repete ou ele passa de uma forma mais ou menos. Assim acontece na nossa encarnação. Se após um período de encarnação inteira você erra naquilo que você já não podia errar, você é displicente, você não cumpre com o seu dever, você não cumpre com a sua obrigação, você, por falta de esforço próprio, você não alcança seus objetivos, você vai também repetir de ano. O que é repetir de ano? Você vai passar por aquilo novamente. Claro que muito vai ser pedido para quem muito foi dado. Deus, sendo infinitamente bom, justo, soberano e perfeito em todos os seus atributos, ele cobra cada um de acordo com o seu conhecimento. De quem que você vai esperar mais? Eu costumo falar, se você aplica uma prova ali de português, por exemplo, língua portuguesa, você vai para uma pessoa que não tem nem o primário, nem o ensino fundamental, hoje atualmente é o ensino fundamental 1, não tem nem o fundamental 1, e para alguém que que é pós-graduado em letras, por exemplo, você vai esperar o resultado melhor de quem? Aquele que já teve mais oportunidade de estudo, aquele que já teve mais conhecimento. Logicamente, Deus ele faz assim, ele espera um pouquinho mais daquele que tem mais condições, em detrimento daquele que tem menos. Então, gente, o que a gente queria falar hoje é isso, tá? Nossa intenção era essa de passar esse pequeno recado, porque o nosso objetivo é esse, nós tentarmos mantermos aí um estudo. Eu sei que todos nós dentro de casa, em outros horários que a nossa casa está fazendo aí de atividades, todos os seus colaboradores, instrutores, tarefeiros, até às vezes pessoas que nem são da casa, ajudando, colaborando para que a casa se mantenha em pé, se mantenha aberta, que é o nosso centro de estudo, nosso núcleo, onde nós temos a oportunidade de exercer
né, grande parte de tudo aquilo que a gente aprende, e a gente só pode agradecer, porque nós todos vamos desencarnar, nós todos uma hora não vamos mais estar aqui, mas a casa espírita, a tendência é ela permanecer, a tendência é que ela seja, no futuro, a gente sempre fala isso, né, a casa espírita nada mais é do que uma escola, é uma escola, ela vai ter a função preventiva, ela vai ser, nós vamos estudar para não ficarmos mal, para não ficarmos doentes, nós vamos nos aprimorar antes de sermos acometidos por determinados males, tá? Então é isso que a gente queria falar hoje, tá? Há pedidos aqui que eu recebi no meu WhatsApp, eu vou estar repassando novamente esse videozinho aqui para vocês, apesar que ele está aqui só como lembrança, tá? Espero que vocês gostem, que vocês curtam aí, porque a gente fez realmente para nos sentirmos mais próximos uns dos outros, tá? What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone, and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, until there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have to. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, still there's a hole in my heart. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando a nossa apresentação de hoje, deixando essa imagem aí em homenagem à nossa irmã, que ela está junto ao Luiz. Vamos agradecendo muito a nossa oportunidade de hoje, a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui. A gente agradece sempre com a prece que Jesus nos deixou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, do plano espiritual, de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Então nós vamos estar aqui agora só a gente vai colocar aqui próxima semana a gente vai falar dos mundos inferiores, superiores, mundos de prova, de expiação e de prova, mundos regeneradores e a progressão dos mundos, tá? Pessoal, então é isso, muito obrigado, tá? Agradeço, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, que possamos estar aqui na semana que vem, e uma ótima, uma excelente semana para todos, tá bom? E vamos lembrar, né, divulgar a doutrina espírita é o melhor que nós podemos fazer por ela, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma excelente noite. Obrigado.